No livro de Salmos, encontramos este Salmo 32. É um salmo de Davi e tem uma lição maravilhosa para a nossa vida. É um salmo que nos ensina sobre o perdão de Deus para a nossa vida. E o salmista inicia dizendo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Alguma coisa que é coberta, ela não fica mais exposta. E aqui no caso, o pecado é coberto por Deus. Não existe pecado que Deus não nos perdoe, desde que nos humilhemos a seus pés, reconheçamos a nossa pobre condição de pecadores. Porque o orgulho, a vaidade nos levam à ruína, nos levam à queda e muitas vezes definitiva. Bem-aventurado é mais do que feliz. Aqui o salmista está, por que não dizer, saltitante. Ele está alegre demais porque aquele peso do pecado, aquele sentimento de culpa saiu dele e ele está se sentindo leve. Quando nos livramos do peso do pecado, o nosso sentimento é de libertação, de liberdade. No versículo 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Quando o Senhor nos limpa, Ele nos limpa de maneira completa, cabal, por inteiro. Não fica resquício, porque o ser humano muitas vezes diz que perdoou por fingimento. Mas Deus não. Quando Ele perdoa, Ele nos limpa de maneira completa. Nós temos aquela confiança que através do Espírito Santo nós estamos liberados, não para pecar, mas para não repetir este pecado. Versículo 1 e 2 falam da alegria da salvação. Nós podemos ser salvos, mas nós temos que conviver com essa alegria diariamente, a alegria da salvação. Isso não é qualquer coisa, sermos salvos para a eternidade. Então nós temos que todos os dias lembrar de quem nos concedeu essa bem-aventurança de sermos salvos, porque essa vida ela não termina aqui. Nós temos que pensar no futuro com o Senhor lá no céu. Do versículo 3, ele vai falar o que se passava com ele. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Calar pecado é a pior das escolhas. Deus vê tudo, Ele é onisciente, onipresente. Pela sua onipotência, tudo Ele sabe, tudo Ele vê, tudo Ele prescruta, Ele sonda o nosso coração. Mas se nós não falarmos do que nos aflige, esse pecado que está à nossa frente todos os dias, envelhecendo nossos ossos, nós sabemos que à medida que os nossos ossos físicos vão se envelhecendo, porque o esqueleto humano é o suporte de nosso corpo. Então, quando os ossos vão se envelhecendo, eles vão trazendo tantos problemas de dores, de quebra. Aqui no caso, quando ele diz que envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, ele compara essa dor espiritual profunda, esses gemidos espirituais, porque na verdade ele estava completamente arrasado. Enquanto ele manteve esses pecados em oculto, não oculto de Deus, mas o Senhor quer que os revelemos. À medida que nos humilhamos diante dele e confessamos os nossos pecados, ele é bom, ele é misericordioso, ele nos perdoa. Tem gente que diz assim, eu já ouvi até na igreja um crente dizendo: eu não preciso pedir nada para o Senhor porque Ele sabe de tudo que eu preciso. É muito cômodo pensar assim, mas o Senhor, Ele quer que na frente dEle, diante dEle, aos pés dEle,
Ele se agrada em nos ouvir. Nos desnudemos diante dele. Isso é uma certa humildade que ele reconhece em nós. E quanto ao pecado, é a mesma coisa. Ele sabe o que eu fiz, ele sabe o que me aflige, mas eu preciso me expor, me desnudar para receber a misericórdia. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Diz gemidos todo dia, porque o pecado ele fica à nossa frente e ele não dá folga, como aquele cobrador que todo dia está na porta, todo dia está batendo porque ainda não recebeu. O pecado está ali cobrando, fazendo sua cobrança impiedosa, porque o salvo ele tem um compromisso diante do Senhor, ele precisa confessar, ele precisa falar, ele precisa se expor. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A mão de Deus é muito pesada e ela pesa sobre o crente. O ímpio vive do jeito que quer e aparentemente não acontece nada com ele. Mas nós não podemos invejar o ímpio que aparentemente vive bem, porque o que é dele está guardado e não é boa coisa. Mas nós, os crentes, redimidos pelo sangue do Senhor, o nosso compromisso é com o Espírito Santo de Deus e ele nos lembra de nosso pecado, ele o coloca à nossa frente constantemente para que o nosso coração seja tocado com sinceridade e com verdade. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Uma alma ressequida, uma alma seca, é uma alma triste, é uma alma sem condição de se alegrar, porque ela está debaixo de uma angústia muito grande. E é essa angústia que o salmista sentia quando ele estava ocultando o seu pecado. Ocultando de quem? É fácil ocultar um pecado da sociedade, dissimular, mostrar algo que nós não somos, mas de Deus nós não nos escondemos. Nós podemos nos refugiar no Senhor, mas nunca esconder dele algo, porque tudo ele sabe. A Bíblia tem a passagem que houve uma seca em Israel de 3 anos e meio. Houve muita morte, houve muito gemido, houve muito choro, porque a sequidão de estio, a estiagem abrange muitas pessoas. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Depois que confessamos, lavamos a nossa alma diante de Deus, a gente sente aquela leveza do perdão do Senhor, que é cheio de misericórdia, e Ele não nos cobrará mais daquele pecado que foi perdoado. O ser humano pode nunca perdoar o outro, e muitas vezes diz que perdoa, mas sempre cobra de alguma forma, mas Deus não. O nosso pecado arremessa nas profundezas do mar, porque Ele não nos cobrará mais naquele dia. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O Senhor nos limpa, Ele nos limpa completamente da iniquidade do pecado. O pecado é sujo, o pecado destrói, o pecado seca os ossos, mas o Senhor nos limpa e nos liberta de todo esse peso, e a mão do Senhor se retira de sobre nós. 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Sim, o homem piedoso, o homem que tem fé no Senhor, ele estará sempre suplicando pela sua vida, pela vida dos seus, em tempo que pode encontrar. Vai chegar um tempo em que o Senhor não vai ser encontrado, mesmo que busquemos, Ele não vai ser achado. Então temos que clamar, temos que nos abrir diante do Senhor no tempo que se chama hoje, para que não seja tarde demais. Com efeito, quando transbordarem, muitas águas não o atingirão. Muitas águas vêm e cobrem tudo. Muitas águas arrasam, muitas vezes uma vila, uma cidade.
As águas vêm impiedosamente e a força dela fura até a pedra. A penha é devassada pela água. E essa água que vem, essa água que resulta, que volta para nós pelo nosso pecado escondido, quando nós somos perdoados por Deus, essas águas não nos encobrirão, não nos sucumbirão, não chegarão até nós. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Todo pecado tem consequência e nós temos que amargar. Mesmo Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele estava amargando as consequências de seu pecado. Mesmo sendo crentes, piedosos, fiéis, mesmo estando sempre na presença de Deus, nós seremos cobrados, nós pagaremos pelos nossos erros. E mesmo quando o Senhor nos perdoa, Ele não tira a consequência para que nós aprendamos com os nossos próprios erros, mas não seremos cobrados na eternidade. O crente, ele sofre, como o mundo sofre, porque todos somos pecadores, mas o Senhor nos livra de muitas coisas, porque o Senhor livra o seu filho. Essa é a grande diferença de muita coisa que são didáticas para a nossa aprendizagem. O Senhor não nos livrará. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. O Senhor é luz. O amor do Espírito Santo, o amor de Deus brilha em nosso ser. E é essa luz que nos mostra o caminho para que não andemos na escuridão. Quem anda no escuro tropeça. Aquele que anda sob a luz, ele sabe onde está pisando. E a partir do momento que o Senhor nos perdoa, essa luz continua brilhando à nossa frente e nós não vamos cair, porque o Senhor está mostrando, e aquele pecado já nos ensinou que não devemos agir dessa maneira. E por isso que diz que sob as minhas vistas te darei conselho. Estar debaixo das vistas do Senhor, da visão do Senhor, não há nada melhor, porque não há luz mais clara, não há luz mais sublime do que essa que o Senhor coloca em nossa frente. E é essa luz que nos aconselha, é essa luz que nos mostra o caminho da verdade, e é por esse caminho que devemos andar. 9. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Os cavaleiros, eles sujigam seus cavalos quando ele quer virar para um lado e o cavaleiro insiste em virar para o outro, ou quando empaca. Não é com carinho, não é com conversa que o cavaleiro faz o cavalo andar. Através das esporas, dos freios, dos cabrestos, que eles são dominados. Nós não somos irracionais, nós não somos como os mulos, como os cavalos. Nós temos o entendimento, e com Deus essa luz nos mostra muito mais do que o ser humano comum, que não está debaixo da luz do Senhor. Nós não podemos ser como o animal que é dominado à força. Não, nós temos entendimento, e a luz de Deus nos inspira a obedecer, a nos dominarmos diante do Senhor. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Nós também vamos sofrer, como o ímpio sofre. Só que o ímpio vai sofrer mais, porque não tem esperança. O Senhor nos consola através do Espírito Santo, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos ampara. É o que o ímpio não tem, a assistência do Espírito Santo. Ele não tem as mãos do Senhor sobre a vida dele. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Como o Senhor nos limpou, nós passamos a ser considerados retos de coração, porque não há nenhum justo sequer, mas há os redimidos, os que o Senhor não imputa mais pecado, aqueles que são considerados retos, porque o Espírito Santo já tocou o coração, ele já expôs
todo o seu pecado, toda a sua iniquidade e já foi perdoado pelo Senhor. Não há alegria maior, não há bem-aventurança maior do que ser tocado, do que confessar e receber o perdão do Senhor. Como eu sei que o Senhor me perdoou? Quando o Espírito Santo invade meu ser e a bem-aventurança acontece, porque eu sinto aquela alegria no coração, a alegria de quem não está devendo, a alegria de quem pode andar com a cabeça erguida, mas com o coração vertido ao Senhor, com o coração dependente do Senhor, porque só Ele pode nos limpar, só Ele pode fazer com que andemos no caminho certo, que não sejamos como o animal, mas que nós possamos receber a luz do Senhor e que Ele seja o nosso dominador, que o pecado não domine a nossa vida, que o mal não domine sobre nós, mas a luz do Espírito Santo possa encher o nosso coração, encher a nossa vida, nosso caminho com a luz do Senhor. Amém. Que assim seja. Amém.